Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar da aula 6 que trata sobre a interpretação de espectro de massas, né? Regra do nitrogênio e regra do elétron par. É quando a molécula então, ela começa a se fragmentar, então a gente vai começar dando essa introdução na aula de hoje. Bom, então vamos focar na parte de interpretação de espectros, na identificação do íon molecular, a massa par, a massa ímpar, o que isso quer dizer para a gente, e quando você forma alguns fragmentos, se a massa desse fragmento vai ser par ou ímpar, né, e como é que é a orientação que a gente pode dar a respeito disso. A gente vai estudar um pouco sobre isso. Então, a gente vai começar a iniciar sobre os mecanismos de fragmentação e alguns íons característicos. Para isso, a gente vai ver algumas regras. Mas antes é preciso saber que quando você fala em um espectro de massas envolvendo seus fragmentos, você está direcionado com um equipamento chamado CGMS, que é o cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massa, e esse equipamento possui uma fonte de EI, que é uma fonte de impacto de elétrons. E nessa fonte de impacto de elétrons, o íon na fase gasosa, a molécula na fase gasosa, ela recebe um elétron a partir do filamento de tungstênio, lembrando que o sistema está a vácuo, e esse elétron, que é bombardeado sobre a molécula, né, que está na fase gasosa, ele tem 70 eletronvolts. Então, esse elétron consegue retirar um elétron da molécula que é neutro, formando, então, o íon molecular. Esse íon molecular ele tem um excesso de energia em torno aqui de 5 eletronvolts. E com esse excesso de energia, após o bombardeamento com elétrons, a molécula se fragmenta. E a gente vai ver que tipo de fragmento é formado na aula de hoje. Então, é importante dar essa pequena introdução, né? E aqui falando a questão, né, de quem é dominante, qual a condição que isso acontece no vácuo, tá, pessoal? A 10 a menos 5 torr, né, novamente frisando, né, que as moléculas neutras em fase gasosa são bombardeadas com 70 eletronvolts, formando nessa maioria, então, íons com cargas positivas. Bom, vamos lá. Então, assim, um grande pesquisador dessa área é o Fred McLafferty, que ele falava que o espectro de massas mostra a massa de uma molécula e as massas, né, de pedaços que vêm a partir dela. E a gente vai entender o que significa. Então, você consegue ver no espectro de massa, além da massa da molécula e chegar na fórmula molecular, os seus pedaços, e a partir dos seus pedaços, construir, né, a molécula, né, chegar na estrutura e na elucidação estrutural. Aqui, então, a gente tem um espectro, um típico espectro de massas, ou um típico espectro de EIMS, onde você tem, vou identificar para vocês aqui, esse primeiro sinal de maior massa é o íon molecular, que tem a setinha, então corresponde à molécula, digamos assim, na forma intacta, mas com menos um elétron, né? Então, basicamente, essa razão massa-carga, você chega na massa da molécula, esse é o íon molecular. A gente também chama de pico base, o pico que é mais, ou melhor, vamos chamar aqui de sinal. Elegantemente, espectrometria de massa, a gente não fala pico, fala sinal. O sinal mais intenso do pico base. Então, todos os sinais depois do íon molecular são chamados de fragmentos. E dentro desses sinais, os fragmentos, o sinal mais intenso é o chamado de pico base. Então, o pico base também poderia ser o íon molecular, caso ele fosse o mais intenso. A questão é, por que esses sinais são mais intensos em relação a outros, né? E a gente vai estudar isso durante a disciplina, entendendo sobre a formação desses fragmentos, se eles podem ter a sua carga estabilizada por algum mecanismo de ressonância. Então, o caminho é esse. Então, basicamente, a interpretação é fácil? Isso é uma boa pergunta. É preciso estudar, né, dominar as regras para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça. A gente montar o quebra-cabeça, né, encaixar as peças desse quebra-cabeça e aí chegar na estrutura, né? Então, a gente tem uma correlação da espectrometria de massa com a montagem dessas peças, né? Como diria McLafferty, você conseguir, então, chegar na estrutura, né, daquele espectro que foi mostrado anteriormente aqui, no caso, correspondendo, né, um anel aromático ligado com uma estrutura, né, uma acetofenona, no caso, né, a estrutura da acetofenona. Bom, então vamos lá, nossa primeira regra. Regra importante para nortear
né, o nosso direcionamento na interpretação de espectro GI-MS. Primeira regra, determinação se a molécula contém número ímpar ou par de nitrogênio. Bem simples. Qualquer molécula que contém um número ímpar de nitrogênio terá massa nominal ímpar. Então, se uma molécula contiver número 1, 3, 5, 7, por aí vai, a sua massa nominal vai ser ímpar. Então, vamos ver um exemplo. Aqui a molécula da cocaína, representada à esquerda. A gente tem aqui um anel alcaloide, uma estrutura aqui, um anel aromático e um éster. A gente pode ver que a estrutura dela, ela tem um número ímpar de nitrogênio, tá? Então, a gente vai resolver, vai calcular, vai determinar a massa nominal, né? A massa molecular aí. Vamos ver quanto é que vai dar o valor. Fazendo esse exercício, né, para determinar a massa molecular, a gente vê que a forma molecular da cocaína é C17H21NO4, um nitrogênio, logo a massa é ímpar. Fazendo essa conta, né, multiplicando, né, o número de átomos de oxigênio, 4 vezes 16, 1 vezes 14, 21 vezes 1, 17 vezes 12, fazendo essa continha aí, a gente vai chegar na massa, né, molecular da cocaína, né? A massa, no caso aí, a gente trabalhando com um valor arredondado, e esse valor vai ser, vamos ver de quanto que vai dar. O valor vai ser de 303. Então, 303, a massa é ímpar, né? E aí a gente chega na conclusão que a massa da cocaína obedece à regra do nitrogênio. A gente provando aí que obedece à regra do nitrogênio. Tá? E aí a massa exata, o valor, né, bate não, é próximo da massa exata, não vai bater. Próximo da massa exata, que é 303,35, né, 353 gramas-mol. Bom, passando um outro exemplo, é a molécula da lidocaína. Molécula da lidocaína, a estrutura mostrada aqui à nossa esquerda, né, contém um anel aromático ligado a um grupo amida, né, e posteriormente nesse grupo, né, amida, né, a acetona, né, ligado, né, depois o carbono a uma amina terciária. Então, contém uma amina terciária, uma acetona, né, acetona não, uma amida, com um anel aromático. E aí, fazendo a conta, né, a forma molecular dela é C14H22N2O, né, da lidocaína. Olha lá, massa par, desculpa, número, né, par de nitrogênio. Número par de nitrogênio vai dar massa par. Será que é verdade mesmo? Então, a gente vai calcular 1 vezes 16, 2 vezes 14, 22 vezes 1, e 14 vezes 12. Fazendo essa conta aí, o valor vai ser igual a 234 Daltons. 234, né? Esse valor é próximo da massa exata, né? Batendo, então, né? Que a massa exata tem um valor de 234,3373 gramas-mol. Vamos fazer mais um exemplo? Próximo exemplo, né? Anilina. A molécula da anilina bem simples, né? Você tem aí uma amina, né? Um grupo NH2 ligado ao anel aromático. Fórmula molecular C6H5NH2. Repare agora, número ímpar de nitrogênio. Número ímpar de nitrogênio, indicação da massa ímpar de nitrogênio. Então, resolvendo, fazendo a conta da sua massa molecular, vamos ver quanto é que vai dar o valor. Fazendo essa conta, 2 vezes 1, 1 vezes 14, 5 vezes 1 e 6 vezes 12. A gente vai chegar na massa
molecular da anilina, que é, né, se você somar aqui, ó, 5 mais 2, 7, com 4, 11, com 2, 13, vai 1. 7 mais 1, né, vai dar 9, 93. Então, massa ímpar. Um nitrogênio, massa ímpar. E, para finalizar, a massa da cafeína. A cafeína é um exemplo clássico da literatura, né? Todo dia a gente toma um cafezinho, contém lá, né, concentração da molécula lá da cafeína presente. Então, vejam aqui do nosso lado esquerdo a estrutura da cafeína, composta por 4 nitrogênios, né? Aqui dois grupos de carbonila, né? E aí a fórmula molecular, C8H10N4O2, né? Número par de nitrogênios. Número par de nitrogênios, a gente vai ter, né, provavelmente a massa par, né, que vai dar, se eu não me engano, o valor de 194. Tá? Então, a gente provando que a massa da cocaína não, né? Cafeína é 194. Então, a gente viu molécula da anilina, da lidocaína, da cocaína e da cafeína agora, no N4, né? Dando massa par. Bom, vamos ver uma outra situação importante. Regra do elétron par. Essa regra que é uma regra fundamental, tá? Na área de espectrometria de massa. Íons positivos radicalares podem, então, quando a molécula neutra é bombardeada com elétrons 70 eletronvolts, ela forma íons positivos radicalares, que é chamado também de camada aberta, que é um cátion radical. Então, ele pode fragmentar, né, perdendo um radical e formar fragmentos positivos, que a gente chama de camada fechada. E esses fragmentos positivos, os íons positivos, no caso, só podem formar sempre, né, fragmentos positivos. Então, vai perder molécula neutra, sempre fragmento, quando ele é formado junto com o radical, depois que ele se degrada, se degrada não, desculpa, não vai se degradar, vai se fragmentar pelo seu excesso de energia, vai liberar molécula neutra e um íon positivo, e não mais um radical, ou um cátion radical, ou um íon positivo radicalar, né? Cátion não, um íon positivo radicalar. Agora, então, o íon positivo radicalar na camada aberta pode, como eu comentei, perder um radical e formar um fragmento positivo, mas também pode perder uma molécula neutra e formar, né, um positivo radicalar, que é chamado de camada aberta. Você ficou confuso? Vamos ver essa imagem aqui, ó, essa reação aqui. Vai ficar claro agora para você. Então, você tem a molécula, agora formou o íon radicalar, né, positivo radicalar, e aí ele pode se fragmentar de duas maneiras. Então, ele é chamado de camada aberta. Ele pode se fragmentar formando um íon radicalar mais uma molécula neutra, chamado de camada aberta, né? Ou ele pode formar um íon positivo mais um radical. E esse íon positivo formado vai sempre gerar um íon positivo, não isso daqui que está embaixo, e uma molécula neutra. Então, primeiro fragmento, se for um íon positivo, vai sempre gerar íon positivo e molécula neutra, né? Agora, no início, você vai ter, né, aqui a formação de um íon positivo, um radical positivo, mais o neutro é uma segunda opção. Bom, então a gente vai ver esse caso agora, que é o seguinte, né, número par de nitrogênios. Então, se a molécula tem, né, o íon molecular tem um número par de nitrogênio, ou seja, a massa dela é par, né, a massa é par, qual vai ser a massa dos fragmentos, os possíveis fragmentos formados? Então, em geral, é o seguinte, se a massa do íon molecular é par, tanto o seu íon positivo, né, quanto o seu íon radicalar positivo são pares. Opa, desculpa. O íon positivo é ímpar, né? O íon positivo é ímpar, e o íon positivo radicalar é par. Então, a molécula, o íon molecular, quando é par, vai formar
íons positivos ímpares e positivo radicalar par. Vamos ver no exemplo aqui, que vai ficar mais claro. O exemplo a gente vai fazer abaixo para uma molécula mais simples de metano, tá? A gente vai resolver esse mecanismo. Mas aqui a gente tem esse caso, né? Mostrando aqui a fragmentação do metanol, que é um íon molecular, massa par, né? A massa par, quando fragmenta, forma um íon positivo, que é ímpar, né? E um radical, que é par, batendo aqui em cima, certo? Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é um íon molecular formando um íon molecular. Íon molecular formando íon molecular, massa par, molécula neutra também é par. Então, íon molecular formando íon molecular, massa par continua par. Né? Íon molecular formando íon positivo, a massa vai ser ímpar. Tá? Então, aqui no caso, fragmentando o metano, formando aqui o íon molecular, perdendo radical hidrogênio, formando CH3. Então, você sai de um íon molecular para um íon positivo, e aí você sai da massa par para a massa ímpar. Então, esse é um exemplo mostrado que bate com essa situação aqui, né, que você tem um radical de massa ímpar e um íon positivo de massa ímpar. Agora, uma situação hipotética, não muito provável. Né? Agora, o CH4, se ele pudesse formar o CH2, né? Uma cisão heterolítica, agora o íon molecular, né? Tendo uma cisão aqui heterolítica do hidrogênio, formando H2, e aí você vai ter o CH2, né? Perdeu esse par de elétron aqui, o carbono, vai ficar cátion radical. Então, cátion, íon, né? Radical positivo, né? Radical positivo, né? Radical positivo. Ali a massa do metano é 16, ali vai ficar 14, né? E molécula neutra vai dar 2 Dalton. Tá? Então, eu espero que isso tenha ficado claro. Então, número par de nitrogênio, né? O íon molecular, né? Com massa par vai formar um íon positivo com massa ímpar, né? E o íon positivo radicalar, massa par. Agora vamos ver o outro caso. Quando o número ímpar de nitrogênio, situação parecida, né? Quando o número for ímpar de nitrogênio, a massa vai ser ímpar, a gente viu isso, massa ímpar. Então, quando o íon positivo de massa ímpar se fragmentar, se formar um íon positivo, vai inverter de novo, vai ser o quê? A massa par. E se ele formar também um radical positivo, a massa continua sendo ímpar, né? Se mantém ímpar. Então, se mantém ímpar, se voltar a formar camada aberta, em camada aberta se mantém ímpar, e camada fechada vai para par. Então, basicamente, é uma regra interessante. E aqui eu coloco um exemplo simples. Né? Um exemplo agora, imagina a molécula de amônia se fragmentando. Molécula de amônia se fragmentando, a amônia vai ter massa o quê? Gente, vai ter massa ímpar. Né? Agora a gente vai ter a formação do íon molecular. Duas propostas, como mostrado aqui no quadro. Né? Duas propostas aí para vocês. Então, primeiro, mostrando a formação do íon molecular, tá? Onde eu coloco a retirada do elétron no átomo do nitrogênio, porque tem uma menor energia potencial, ou seja, maior probabilidade disso acontecer. E aí você tem a saída, né, de um hidrogênio radicalar, né, e depois a formação de um cátion. Tá? Então, você está de um cátion, não, de um íon positivo. Então, sai de um íon radicalar positivo, de massa ímpar, e aqui vai para a massa par, quando você forma um íon positivo. Então, isso daqui não é mais um radical. Tá? Um íon positivo radicalar. Agora, então você veja, saiu da massa ímpar, foi para a massa par. Agora, no de baixo, vai acontecer o quê?
simplesmente vai perder um hidrogênio. Formando a mesma proposta, né? São duas propostas diferentes, mas nos dois casos a gente tem a massa, a gente tem a situação de formar um íon positivo, tá? Então, sai de um íon positivo radicalar de massa ímpar, indo para um íon positivo, vai para a camada fechada, sem de camada aberta para a camada fechada, vai formar um íon positivo de massa par, tá? E agora, né, uma outra proposta, onde a gente vai ter a formação de H2, ou seja, uma molécula neutra, para formar um possível íon positivo radicalar. Tá? Então, tem a cisão heterolítica, né, do hidrogênio ligando com outro hidrogênio, que ele vai com par de elétron, né, e aqui fica um par de elétron, então você vai ter um HN dupla, né, e aí você vai ter, né, um íon positivo radicalar de massa ímpar. Então, a gente comprova aquela teoria com dois exemplos simples aqui para vocês poderem visualizar, né? Íon positivo radicalar de massa ímpar formando um fragmento positivo radicalar de massa ímpar, tá? Então, espero que isso tenha ficado claro aí para vocês. Bom, então vamos ver isso na prática. Vamos ver isso na prática? Primeiro, espectro de massas, né? Espectro de EIMS. Temos aqui um íon molecular de massa par, se fragmentando, perdendo 94. Né? A gente, teoricamente, não saberia dizer se isso daqui é um fragmento positivo ou um fragmento positivo radicalar. Tá? Mas eu adiantando para vocês que é um fragmento positivo radicalar, né? Porque a massa é par do íon molecular e ele se fragmenta, o fragmento é 94. Se o fragmento é 94, é par, só pode ser essa opção aqui, ó, só pode ser um radical positivo, um fragmento radicalar positivo. Então, vamos pensar numa proposta que é mostrado aqui, né, saindo, então, do íon molecular radicalar, indo para o fragmento positivo radicalar. Então, você tem aqui a molécula, né, a proposta da molécula, e aí a gente botando, por exemplo, a carga, né, no oxigênio, não vai colocar nem na ligação simples e nem na ligação dupla, a gente vai estudar isso, por que é assim, não fiquem nervosos, a gente vai entender isso. Então, aqui é uma proposta, você vai ter uma perda aqui, fazendo essa diferença de massa de 42 Dalton, tá? 42 Dalton, e a que pode ser CH2, CH, CH3, né? Então, veja o que acontece. Né? Você tem a formação do íon molecular, o hidrogênio, né, se liga ao oxigênio, tem uma cisão heterolítica formando uma dupla ligação, e aí a formação do MZ94, que ele se mantém como íon positivo radicalar. Tá? Então, essa é uma proposta, né, uma massa par, né, formando, né, um íon positivo radicalar de massa par. Alguém poderia também pensar, né, será que poderia acontecer um McLafferty? Então, o McLafferty também seria uma proposta de mecanismo para explicar a formação do fragmento positivo radicalar. Tá? Então, segunda proposta que vai ser mostrado. A gente também vai estudar esse rearranjo, então, só adiantando para vocês,
a nível de curiosidade, que é importante vocês saberem que a massa é par. Então, ele tem um número par de nitrogênios ou não tem nitrogênio, então, o íon molecular positivo. Então, usando a regra, né, do elétron par, a regra do elétron par fala, se você tem um número par de nitrogênio, e aqui o fragmento é positivo, logo você tem um fragmento que ele é radicalar positivo de massa par. Tá? É isso que você precisa saber. Quem é ele? Né, a gente vai ver que esse fragmento contém um anel aromático ligado com dupla OH. E aí, mostrando o arranjo de McLafferty. Agora eu coloquei a carga não mais no oxigênio, a carga agora está no anel aromático. Então, a gente vai ver esse rearranjo de McLafferty, né, que acontece aqui, você tem formando a cadeia aqui basicamente de 6 membros, né, a migração desse hidrogênio para cá, né, a cisão dessa ligação, formando um CH, CH2, CH, CH2 dupla, CH, CH3, se eu não me engano. E depois, isso, um fragmento igual o anterior. Tá? Então, como essa ligação aqui sofre uma cisão homolítica, esse elétron vem para cá formando a dupla com oxigênio, né? E esse hidrogênio vem para cá se ligando, e esse outro elétron da dupla vem para cá fazendo a ligação de hidrogênio. E aí você tem um tautomerismo aqui, né? Acetona com enol. Tá? Um outro caso agora, o que acontece? Ó, você tem um íon positivo radicalar, que ele, daqui é um espectro de fragmentação novamente, agora formou um fragmento de massa ímpar. Esse fragmento é de massa ímpar, ele é camada, né, não está indo para a camada aberta, está indo para a camada fechada. No outro caso, né, estava indo camada aberta para camada aberta, agora vai para a camada fechada. Né? E aí o que acontece? Né? Você tem, então isso daqui, ó, gera um fragmento de massa ímpar e um radical de massa ímpar. Vamos ver se isso acontece? Vamos ver. Então, observe na aula à sua direita no canto superior. Bom, então, resolvendo, gente, vocês podem observar, né, aqui, colocando o íon molecular, né, a carga sobre o oxigênio, está mais suscetível, e aí você tem uma sintecisão homolítica, né, aí você vai formar um cátion de Mz121, né, um cátion não, desculpa, né, vamos chamar de íon positivo, né, um cátion também, né, mas um íon positivo, né, um fragmento positivo, e um radical de massa 15, né, batendo aqui, e um íon positivo, ou um cátion, né, de massa ímpar também. Bom, mas o quê? Algumas perdas que vocês precisam saber. Né? Então, sempre quando você tem o íon molecular formando fragmento, você pode ter essas perdas, que podem ser radicalares ou neutras. Né? A diferença, por exemplo, né, de 136 e 121, né, e aquela outra perda também, que dava uma outra diferença. Bom, e aí algumas dicas para vocês, vocês devem saber disso, essa tabela vai ser dada na avaliação, mas é importante vocês saberem, né? Por exemplo, né, uma ideia, né, quando perde um, é um hidrogênio, 2 pode ser H2,
4 raro, né? 5 e 11 raro, 12, 14, né? O cara, carbono, CH, CH2, quase lógicas, né? De altíssima energia, isso não acontece. 15 CH3, 16 CH4, 17 NH3, 18 água, 19 flúor, 21, 23 um vazio, 24 C2, 26 C2H2, 28 vimos, né? Quase isso, né? C2H4, CO, enfim, bem comum o 28. E mais outras perdas aqui, né? 30 NO, né? O NO, a gente vai ver um caso desse na próxima aula, ou pode ser H2CO, 31 CH3O, CH3NH2, enfim, 34 H2S, 35 CL, e por aí vai, tá, gente? Que alguns casos, vocês saberem, 77 um anel fenil, 79 BR, né, o bromo, tá? Então, alguns casos, 127 iodo e algumas 10. Então, gente, tinha para falar dessa parte, era isso. Espero que vocês tenham entendido. E vamos para a próxima aula, né? E não se esqueçam, né, quem não se inscreveu, tem muita gente que assiste às aulas e não se inscreve no canal, gente. Por favor, se inscreva no canal.